E como você vê agora as pessoas falando mais abertamente sobre saúde mental? Porque sempre foi um tabu. Né? As pessoas não gostavam de tocar em assuntos. Ah, não, tem depressão. Era assuntos meio, né? Falava até em voz baixa. Né? Você não falava muito em relação ao outro. Você lidar com esses quadros, né, da saúde mental como um todo, existiam tabus em várias situações. E isso vem melhorando a exposição, as pessoas, né, expondo as suas fragilidades, pedindo ajuda. A gente vê aí atletas, né, pedindo ajuda, expondo seus problemas, né, em relação a como lidar com a pressão, situações de burnout. Como é que você vê hoje assim esse quadro, né? Porque você viu o quadro, né? Muito ainda, vamos dizer, obscuro da saúde mental, e agora as pessoas já trazendo esse tema, as empresas, né? Trazendo esse tema, preocupado com a saúde mental dos seus funcionários. Então, como que você vê isso agora? Olha, graças a Deus. Já era a hora, já passou da hora. Já tinha passado a hora muito tempo, gente. Já passou da hora, pelo amor de Deus. A gente precisa abrir espaços e entender que não existe saúde sem saúde mental. Eu sempre falo isso nas minhas redes. Não existe saúde sem saúde mental. E a gente vive isso, a gente sabe disso. Né? Quando as coisas não estão bem dentro da gente, a gente não consegue produzir direito, a gente não consegue se relacionar direito, a gente não consegue nem ter uma visão adequada da gente mesmo. Né? Então, saúde mental é fundamental para que a gente tenha condições de lidar com o que a vida nos traz. E todos nós enfrentamos alguma batalha. Todos nós temos momentos de dor. Tu tem os teus problemas, eu tenho os meus. Né? Os meninos, todo mundo tem. Então, ninguém passa em branco pela vida, né? Ninguém tem essa vida, essa plenitude que a gente vê hoje. E eu acho que as redes sociais, elas também prejudicam um pouco, né? Porque eu sempre falo dos gurus da autoajuda, né? 5 passos para ser feliz. E tem muita gente necessitando de uma palavra que olha e diz, opa, eu quero isso aqui. E compra essa ideia totalmente errônea e que só vai aumentar a frustração. Né? Então, a gente precisa entender que viver não é fácil. A vida vai quebrar a todos nós em lugares diferentes. O que tu vai viver aos 20, talvez eu viva nos 30, aos 40, aos 50, mas todos nós vamos ter um problema familiar, uma decepção amorosa, um problema de saúde, né? Uma dificuldade financeira, né? Algum projeto frustrado, enfim, problemas com filhos, dúvidas sobre a vida, crises existenciais. A gente vai ter. Todos nós temos. Né? Então, por que não falar sobre isso? Porque parece que a gente vive muito sozinho. É como se a gente não se permitisse mostrar as nossas vulnerabilidades, porque elas são vistas como fraqueza. E isso é errado, porque todos nós somos vulneráveis e é justamente nas nossas vulnerabilidades, quando a gente olha para elas, quando a gente trabalha em cima delas, que a gente encontra força. Não é através do fácil, é através das coisas que a vida nos traz e que a gente não tem como escapar, a gente vai ter que lidar. E naquele momento, talvez a gente não consiga ver o aprendizado. A gente vai aprender com os erros, a gente vai aprender com as dificuldades. Né? Na hora em que tu tá vivendo, tu não quer saber disso. É teoria, naquela hora tu não quer, tu quer mais é que passe mesmo, não quer sentir. Né? Me dá um remedinho aí pra parar de sentir. Né? Mas naquele momento a gente não consegue ver. Mas conforme a situação passa e que a gente sai do outro lado, eu sempre costumo falar da tormenta, né? Que qualquer situação difícil, eu gosto de imaginar que é como se a gente estivesse no meio de uma tormenta. A gente não consegue ver do outro lado. Eu não sei quanto tempo essa tormenta vai durar. Eu não sei como que eu vou sair do outro lado. Eu não sei o que vai acontecer. Só que a minha ideia, eu tenho que ter em mente que quando eu sair do outro lado, que eu não sei quando vai ser, eu vou olhar para trás e eu preciso me orgulhar de como eu passei. Eu preciso me orgulhar de mim mesma. De como é que eu enfrentei essa tormenta. Então, se eu tenho isso na minha mente, talvez as coisas ganhem um significado diferente. Né? Então, e aí, quando eu passo pela situação e eu olho para trás, geralmente eu vejo esse aprendizado. Mas não quando eu estou no meio do turbilhão. Então, a gente precisa desmistificar essas questões e entender que a dor faz parte. E por que a gente não se une? Por que a gente não pode conversar?
Quantas pessoas ficam sofrendo sozinhas? E ao mesmo tempo... Bom, eu vivo, né? Nasci numa cidade do interior e é aquela questão, cidade do interior todo mundo se conhece, né? E eu sou a psicóloga, então parece, mas tu é psicóloga, como se a psicóloga, então, não tem problemas, né? Não pode ficar triste, né? E muitas pessoas... Aí já mostra o quanto a gente tem essa visão, esse estereótipo equivocado. Porque não é porque ser forte, ser resiliente, né, ou ter saúde mental, saber lidar com as situações, não é quando as situações não acontecem, é justamente quando elas acontecem. Tu precisa... Como é que tu vai dizer que tu é forte se tu nunca enfrentou nenhum momento difícil? Como tu vai dizer que tu é resiliente se tu nunca teve nenhuma questão pessoal ou de vida para superar, nenhuma dificuldade? Tu não pode dizer. Então a gente só sabe... Eu só sei que eu sou corajosa se eu enfrentei meus medos. Eu só sei que eu sou forte se eu enfrentei as situações difíceis. Se tá tudo bem, se nunca me aconteceu nada, eu imagino que eu possa vir a lidar e que eu sou forte, mas eu não posso dizer com certeza. Então a gente precisa ter espaços que a gente quebre isso, que a gente veja mais na linha horizontal, a gente pare de ser... porque eu sempre digo que existe aquela relação vertical, que eu olho para cima e idealizo alguém, e existe o horizontal, o olho no olho. Né? Então a gente precisa buscar isso, que nós somos pessoas de verdade, independente da nossa profissão, nós somos seres humanos, nós somos mulheres, nós somos mães, né? E a gente vive as mesmas dificuldades, independente da profissão que tu tenha. O que vai fazer diferença é a tua estrutura interna, se tu tem ferramentas internas para lidar com as coisas quando elas acontecem. Se tu tem uma rede de apoio, né? Não é o que me acontece, mas o que eu faço com aquilo ali? Isso vai fazer toda a diferença.